Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. Este vídeo é sobre o desfecho final. Quero iniciar com a saída do decreto dominical nos Estados Unidos. Neste período, quando saiu a lei dominical nos Estados Unidos, então inicia-se o selamento da besta. Todos aqueles que guardarem o domingo recebem o sinal da besta. Os que guardarem o domingo, pensando que o domingo é o dia do Senhor, é selado na testa, na mente. Acreditou na doutrina falsa, na mentira da besta. Tem os que receberão a marca da besta na mão direita. São aqueles que, na verdade, sabem que o verdadeiro dia de descanso é o sábado, mas as leis do trabalho obrigará eles a guardarem o domingo. Eles, por não querer passar por perseguição, não passar opróbrio, não querer perder seus bens materiais, mesmo sabendo que o sábado é o verdadeiro dia de guarda, eles preferem guardar o domingo. Então, estas pessoas, eles não receberam o sinal da besta na testa, não. Pois eles mesmos sabem que o verdadeiro dia de guarda é o sábado, pois eles receberam o sinal da besta na mão direita. As leis do trabalho forçaram eles pisar no verdadeiro sábado para honrar o falso sábado do papado, que é o domingo. Neste período do decreto dominical, então, começa a sacudidura final do povo de Deus, adventista do sétimo dia. Todos aqueles que abandonarem a guarda do verdadeiro sábado para guardar o falso sábado do papado, então estas pessoas foram sacudidos da igreja ou da mensagem, porque igreja somos nós. E neste período, os remanescentes, eles estarão se congregando em grupos, porque a instituição passará para o lado do papado, para honrar o falso sábado, que é o domingo. Então, se cumpre perfeitamente o que está na profecia. Multidões serão sacudidos como folhas secas e passará para o lado do grande enganador. E também se cumpre. O mundo todo se opõe contra os adventistas do sétimo dia. Quem são eles? Os que estão se congregando em grupos e dando a última advertência. Como Elias e como João Batista, eles darão a mensagem sem temer as consequências. Então, quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, inicia-se aquele poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18. O anjo que ilumina a terra toda com a sua glória. Com um entusiasmo santo, eles começam a pregar. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio e coito, de toda ave imunda e detestável. 3 anos depois que saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, agora sai o decreto dominical mundial para todos os países do mundo. E o poderoso movimento, que era grande, agora se torna pequeno.
pois as coisas começam a se apertar, as tribulações, as perdas de bens, as perseguições cada vez mais grandes. E aqueles que não estavam ancorados na rocha, aqueles que não estavam firmemente ligados com Cristo, abandonam a sua fé. E o poderoso movimento se torna pequeno. E agora o povo de Deus vê a obra muito além do seu alcance para por interno. Então eles clamam a Deus pela chuva seródia, faz jejuns, orações e vigílias. Então, 30 dias após o decreto dominical mundial, eles recebem a chuva seródia. E agora eles saem com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, apressa-se-ão de um lado para outro, programando a mensagem do céu. E mais de 5.000 pessoas se converterão um dia. E agora o movimento que se tornou pequeno se torna grande novamente, muito maior do que no seu início. Para se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 18, verso 4, a outra voz. Ali é o poder do Espírito Santo, aquela voz. Ouvi vozes por todas as partes. Sai dela, povo meu, para que não incorras, para que não participes dos seus pecados e nem incorras nas suas pragas. Neste período da chuva seródia, milhares de servos de Deus serão martirizados, serão mortos por causa da verdade. Mas, em vez de o movimento diminuir, não diminui. Porque o seu sangue é semente para outros se converterem. E a profecia prediz que em toda a cidade e vilas haverá guardadores do sábado nesse tempo. Satanás, ele entra em ação nesse tempo. Ele personificará a Cristo daquela mesma forma que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 13 e o verso 15. Ele vem, aparecerá em várias cidades, como se for o próprio Cristo, um ser famoso, com um brilho deslumbrante. Aparece e cura a moléstia do povo, fala brando, apresenta algumas das mesmas verdades que Cristo proferiu quando aqui na terra esteve. Ele diz também que aqueles que estão guardando o sétimo dia está blasfemando de seu nome. E ele incita a multidão para perseguir aquela minoria que guarda o Santo Sábado. E aquela multidão, pensando que aquele ser, Cristo, se prostra perante ele em adoração. Mas o povo de Deus não adorará a Satanás, pois o povo de Deus espera a volta de Cristo, uma vinda literal, não só em alguma cidade da terra, mas sim uma vida que todo olho o verá ao mesmo tempo. E ainda mais, a bênção que esse falso Cristo pronuncia é sobre aqueles que guardam o sinal da besta, guardam o domingo, o falso sábado. A mesma classe que a palavra de Deus que declara que eles receberão as 7 últimas pragas, a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Então o desfecho final está acontecendo. A mensagem chegará para todos os habitantes da terra, em todos os países do mundo. Em todas as vilas e cidades haverá guardadores do sábado. Todos tomaram suas decisões. A chuva seródia repousou sobre o povo de Deus.
eles deram o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E o mundo todo pôde fazer sua decisão de que lado estará. A maioria escolheram o lado da besta, guardando o falso sábado, que é o domingo. E poucos escolheram o lado de Deus, guardando o verdadeiro sábado. Então, um anjo volta da terra e declara a Jesus no santuário do céu, no lugar santíssimo, que sua obra está feita, que os santos estão numerados e selados. Então Jesus deixa o lugar santíssimo, deixa o incensário, levanta suas mãos para cima e brada: está feito. Que o sujo continue sujo para sempre e que o santo continue na prática da santificação. Jesus tira as suas vestes sacerdotais e veste sua veste de juiz, sua veste de vingança. Então a porta da graça se fecha. Começa o grande tempo de angústia. Começa a cair as 7 últimas pragas sobre os habitantes da terra. O povo de Deus, como já finalizou a mensagem do terceiro anjo, agora eles fogem das cidades e vilas e habitará em lugares desertos, florestas e cavernas da terra. Neste período que a porta da graça se fecha, nenhum dos servos de Deus serão mais mártires, porque o seu sangue não é mais semente para outros converterem, porque já está fechada a porta da graça. Então as pragas começam a cair sobre a terra, e os ímpios morrendo de fome e de pestilência. A primeira praga será úlceras feias e dolorosas nos homens que receberam a marca da besta, que guardaram o domingo em vez de guardar o santo sábado. A segunda praga será os rios se tornarão em sangue, e o anjo declara para Deus: justo e verdadeiro e santo e poderoso Deus és tu, porque julgastes estas coisas, visto que eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, pois eles merecem beber sangue. Os ímpios dos últimos dias, em perseguir o povo de Deus, guarda o sábado, eles são culpados de todos os sangues dos justos que foram derramados na terra, desde os profetas até o último a morrer, martirizado pela palavra de Deus. Muitos, por causa das pragas, estão blasfemando contra Deus neste período terrível e solene. Outros estão procurando o povo de Deus, para que o povo de Deus diga como possa eles escapar das pragas. Sairão de mar a mar, de norte a sul. Sairão como vagabundos procurando a palavra de Deus, mas não a acharão. Para se cumprir o que está escrito em Amós capítulo 8, o verso 11. Enquanto o céu todo estava interessado em sua salvação, eles não faziam conta disso. E agora, quando a última oração aflita foi oferecida em favor deles, a última advertência foi dada em favor deles, e agora, quando a porta da graça se fecha para sempre, quando não tem mais sangue expiatório no lugar santíssimo para interceder, Cristo já saiu do lugar santíssimo nesse período, então não tem mais misericórdia. O culpado tem que permanecer culpado para sempre.
O sujo terá que permanecer sujo para sempre. Por causa dessas pragas que estão caindo sobre os habitantes da terra que guardaram o domingo em vez de guardar o sábado. Satanás coloca na mente deles que a culpa é dos guardadores do sábado e que eles devem morrer para que as pragas cessem sobre a terra. Então, sairá o decreto de morte para matar num só dia todos os guardadores do sábado. Então, o povo de Deus entra naquela angústia profética chamada angústia de Jacó. Uma tremenda angústia. Satanás dirá para Deus: não é justo você me condenar, eu com os meus anjos, enquanto essas pessoas, elas não estão arrependidas. Elas estão com medos. Não é arrependimento, mas sim é medo. Irmãos, estas pessoas, elas se converteram na hora 1/10. Os servos de Deus que iniciaram o seu trabalho, levaram a mensagem para elas. Milhares foram martirizados e agora resta este grupo da hora 1/10 para passar no grande tempo de angústia. Satanás alega que não é justo Deus condenar ele com seus anjos e poupar estes remanescentes. Então Satanás pede para Deus entregar eles nas suas mãos para ele destruí-los. Mas jamais Deus permite uma coisa dessa. Mas Deus permite, vai e prova-o até o último ponto. E esta é a angústia de Jacó. O povo de Deus será provado, uma angústia tremenda. Satanás vai provar o povo de Deus no tempo deste período, o grande tempo de angústia de Jacó. Não é grande por causa de dias, mas é grande por causa da angústia espiritual que o povo de Deus vai passar nesse período. Então o povo de Deus consegue a vitória. Vence a tentação e clama dia e noite por livramento. Os ímpios cercam o povo de Deus. Começa já a triunfar. Cadê? Se vocês são os únicos da terra que servem a Deus, por que o vosso Deus não nos livra vocês das nossas mãos, se o ama? Mas como Cristo não ligava para aqueles que estavam maleando a sua cabeça, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, assim os remanescentes também não liga. Continua a clamar dia e noite por livramento. E na hora do maior aperto, quando os ímpios pensam que vão destruir o povo de Deus, e quando o povo de Deus pensa que não vai ter livramento, pensa que vai cair nas mãos dos ímpios, é nesta hora
que nos céus aparece um grande negror, mais intenso do que as trevas da noite. Esse grande negror cai sobre a terra. Então é ouvido pelo povo de Deus uma voz dizendo: olhai para cima. E o arco-íris com a glória de Deus, brilhando com a glória do trono de Deus, atravessa os céus. E parece cercar cada um dos grupos em oração. É então que eles é ouvido uma voz dizendo: olhai para cima. E eles, olhando, contemplam Cristo à direita do trono. Como Estevão vê Cristo à direita do trono, eles também vê. E divisa em sua forma divina aquele mesmo que morreu por eles na cruz do Calvário. E de seus lábios ouve o pedido feito ante ao Pai e aos santos anjos: aquele que tu me destes, quero que eles estejam comigo onde eu estiver. De novo, eles ouvem uma voz melodiosa dizendo: eles vêm, santos e inocentes, guardaram a palavra da minha paciência, pois andarão com os anjos de branco. Irmãos, agora aquela turba que queria destruir o povo de Deus recua-se. Agora aqueles gritos de mofa, agora eles estão se arrastando pelo chão, clamando misericórdia. O sol aparece à meia-noite e de repente some. Sinais e maravilhas seguem-se em rápida sucessão. Nuvens negras e pesadas sobe-se e choca-se uma nas outras. O céu está agitado. E diante dos céus agitados há um espaço de glória indescritível. De onde vem a voz de Deus dizendo: está feito. Esta voz abala os céus e a terra. E há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que houve homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, Apocalipse capítulo 16, verso 18. A terra inteira se levanta dilatando com as ondas do mar por causa do terremoto. Sua superfície está a quebrar-se. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. E os portos marítimos, que se tornaram como Sodoma pela iniquidade, são tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras, saraiva, pedras de um talento estão a cair sobre a terra e fazem grandes destruições. Os suntuosos palácios que os grandes homens da terra dissiparam suas riquezas pela glorificação própria, desmorona-se diante de seus olhos. Veio em memória de Deus a lembrança da Babilônia para dar o cálice da sua ira. Grandes cidades são derribadas, as mais suntuosas cidades da população do mundo serão derribadas. As cadeias se fendem-se e o povo de Deus, que estava mantido em cativeiro por causa da sua fé, são libertados.
Ainda neste terremoto, abre-se as sepulturas. Esta é a ressurreição de Daniel, capítulo 2, e o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificado para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Estes são os que morreram da mensagem do terceiro anjo. São de 1844 até o final. Todos os que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo participam desta ressurreição parcial ou especial de Daniel capítulo 2. A outra classe que também participa desta ressurreição são a classe dos ímpios, a mais terrível, os mais terríveis inimigos de Cristo e de seu povo e verdade. Os mais terríveis inimigos, aquela turba assassina que matará Cristo, ressuscita também nesta ressurreição de Daniel capítulo 2, para se cumprir o que Cristo disse a Caifás, que quando Caifás perguntou para Cristo: conjuro-te, diga para nós se tu és o Cristo. Cristo diz: em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, eles ressuscitam aqueles inimigos terríveis de Cristo para ver Jesus vindo literalmente em glória, na glória do seu Pai, na sua própria glória e na glória dos santos anjos. Então, eles participam desta ressurreição. Então, uma da classe que ressuscita nesta ressurreição é, como eu já disse, é a classe que morreram guardando o Santo Sábado de 1844 até o final. E a outra são os mais terríveis inimigos de Cristo. Ressuscita para ver a vinda de Cristo literal. Todo olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7, se eu não me engano. Até os que transpassaram verá a vinda de Cristo. Irmãos, ainda o sol, de quando em quando, aparece como o olhar vingador de Jeová. De repente some novamente. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Aparece vozes misteriosas, declara a sorte dos ímpios, entende-nas perfeitamente os falsos ensinadores. Aparece uma estrela que o seu brilho é quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis obedientes, mas fala de ira e severidade aos transgressores da lei de Deus. Aqueles que tudo sacrificaram por amor à verdade, agora estão livres, estão gozando os sinais de seu livramento. Foram perseguidos, humilhados, maltratados, rostos pálidos. Agora estão com o rosto iluminado de alegria, pois chegou o tempo do livramento. Eles cantam aquele cântico: Deus é o nosso refúgio, fortaleza bem presente na angústia. Ainda que os montes se mudem para os meios dos mares,
não temeremos. Canta aquele cântico de regozijo. Aparece nos céus uma mão segurando duas tábuas de pedras dobradas umas sobre as outras. As mãos abrem as tábuas e vê-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Varre-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresias, e os 10 preceitos divinos claros e compreensíveis apresenta à vista de todos os habitantes da terra. Irmãos, é impossível descrever o horror e o desespero daqueles que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhe deu a sua lei para que eles pudessem aferir o seu caráter por ela e conhecer os seus defeitos, enquanto ainda haveria tempo de correção e arrependimento. Mas eles não quiseram e perseguiram aqueles que estavam a guardar todos os seus preceitos. Para conseguir o favor do mundo fizeram isso. E agora estão sendo condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, eles veem que eles estão sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre os justos e os ímpios. Então, ainda os céus agitados, os sinais do livramento do povo de Deus, os céus em comoção, para se cumprir o que está na profecia, que a voz de Deus ia abalar os céus. E agora, como o mais forte trovão, Deus faz o concerto com aqueles que guardaram a sua lei, com os que guardaram o santo sábado. O povo de Deus está com os olhos fitos no alto e escuta cada palavra que sai da boca de Jeová. Cada palavra que sai da boca de Deus. E ao proferir cada palavra, o rosto do povo de Deus se ilumina cada vez mais. Os ímpios não podem olhar para eles, pois é pronunciado a bênção sobre aqueles que guardaram o santo sábado. E Deus faz um concerto eterno com seu povo. E então Deus diz para o povo de Deus o dia e a hora da vinda de Jesus. Então logo o povo de Deus vê no Oriente uma nuvenzinha negra. Ele sabe ser esse o sinal da vinda do Filho do Homem. E que a distância parece estar envolta em trevas. Mas a nuvem vem se aproximando cada vez mais, até se mostrar numa grande nuvem branca, em chama de fogo. O arco-íris encimada por cima da nuvem. Jesus vem nessa grande nuvem branca, em chama de fogo, com milhares e milhares de anjos junto com ele. Ele vem na sua própria glória e na glória de seu Pai e com os santos anjos. Os santos anjos inúmeros, milhares, milhões de milhões, vêm se aproximando da terra. Os demônios estão se recuando, os homens na terra rastejando, pedindo misericórdia.
Os céus se enrolam como um pergaminho. As montanhas se tremem diante dele. O mar está se fervendo. Chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Os ímpios, ao ver esta cena, todos os rostos dos ímpios se tornam negros de terror. Os joelhos do povo de Deus estão tremendo. Então o povo de Deus clama: quem poderá estar em pé? Então há um terrível silêncio. Os anjos param de cantar. Então Jesus fala: aqueles que têm mãos limpas, coração puro, que recusaram todos os presentes ou suborno, deixaram de ver o mal. Sim, os puros, estes poderão estar em pé. A minha graça te basta. Então o Espírito Santo verte sobre o povo de Deus e enche cada coração de alegria. Então os santos anjos começam a cantar uma canção mais forte. E novamente a nuvem viva desce mais a mais para a terra. Então, ainda sobre os ares, Jesus olha para a sepultura dos justos. Ele levanta as suas mãos para cima e brada: despertai, despertai, vós que dormis no pó, e surge-vos. Os mortos que ouvirão aquela voz viverão, sairão, e a terra ressoará com o passado exército extraordinário grande de todas as nações, tribos, língua e povo. Do cárcere da morte vem eles, revertido de glória imortal, clamando: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Os santos anjos reúnem estes ressuscitados, e nós que estamos vivos seremos transformados do corpo mortal para o corpo imortal num momento de abrir e fechar de olhos. E juntamente com os ressuscitados, os anjos de Deus reúnem nós dos quatro cantos da terra e leva nós aos ares, ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim todos nós entramos na nuvem viva e partiremos para o céu. Passaremos 7 dias viajando para o céu, por ocasião das 7 últimas pragas e por ocasião da vinda de Cristo. Todos os ímpios morrem. O céu se enrolou como um pergaminho, então a terra fica na escuridão. Toda a cidade derribada, a terra fica sem vida, na escuridão e sem vida. E aqui será a morada de Satanás com seus anjos durante 1000 anos, que é os 1000 anos que nós estaremos no céu. Os 1000 anos, nós, junto com Cristo, julgaremos os anjos maus, Satanás e todos os ímpios. Colocaremos junto com Cristo a sentença que todos vão sofrer o fogo depois dos 1000 anos. Este é o nosso trabalho junto com Cristo no céu durante 1000 anos, julgando todos os que se perderam. Quanto anos, ou tempo, ou dias, ou quanto tempo passará eles se queimando até morrer a segunda morte para sempre.
depois dos 1000 anos, Cristo, junto com nós, volta para essa terra.